Muito boa noite, minha gente. Mais uma vez nós estamos aqui nos encontrando através das mídias sociais. Hoje falaremos para vocês sobre o Teorema de Pitágoras, esse grego aí, filósofo, estudou matemática, estudou astronomia, teve muitas contribuições aí para a matemática através do seu teorema, que nós vamos estudar hoje. Este teorema, ele está referindo-se aqui, observe aqui esse desenho, a este triângulo aqui, ó, gente. Nós chamamos de triângulo retângulo. Esta aqui está escrito aqui com acento agudo, porque aqui não está em português. Mas antes de nós falarmos do triângulo retângulo, que é o triângulo de estudo nesta noite, nós vamos fazer uma classificação aqui de alguns outros tipos de triângulos que talvez vocês não conheçam. Este aqui é o triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais, por isto este nome, gente, ó, equilátero, lados equivalentes, A igual a B igual a C. Esse triângulo aqui ele é isósceles, porque ele tem dois lados iguais e um terceiro diferente, tá bom, gente? Ó, então, B e C são iguais, lado A, diferente. Este aqui é escaleno, porque os três lados são totalmente diferentes. A diferente de B e diferente de C. Aqui é o triângulo de nosso estudo esta noite, triângulo retângulo. A classificação aqui segundo os ângulos. Ó. Este ângulo aqui é 90 graus. Estes dois aqui são menores que 90. Este triângulo aqui é um triângulo chamado de acutângulo, porque esses três ângulos internos aqui são menores que 90 graus. E este triângulo aqui é um triângulo obtusângulo. Aqui era para ser um acento circunflexo, né? Porque um de seus ângulos internos é maior que 90 graus. Tá bom, gente? Ó, outra coisa interessante sobre esses triângulos aqui é que a soma dos ângulos internos, ó, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar exatamente 180 graus. Isso quer dizer que se aqui são três ângulos iguais, aqui então será 60 mais 60 mais 60, que dá exatamente 180 graus. Vamos então para o nosso triângulo de estudo, que é o triângulo retângulo. Observe aqui com atenção. Esse triângulo aqui, ó, ele tem um ângulo interno aqui igual a 90 graus. Na frente deste ângulo, nós temos este lado aqui maior, que é chamado de hipotenusa. É um nome estranho porque é um nome grego. Esses outros dois lados aqui, eles nomearam como catetos. Aqui é um cateto e aqui é outro. Para que serve esse abençoado desse triângulo retângulo aqui, que ajudou tanto aí na resolução de problemas de aritmética, de geometria plana e de geometria espacial, e ajudou muito na engenharia. Antes de nós mostrarmos para que serve esse triângulo, nós vamos fazer aqui uma menção à área de um quadrado, para a demonstração da fórmula do nosso teorema de Pitágoras. Ó. Observe aqui a área deste quadrado. A é igual a L ao quadrado. Esta aqui é a fórmula da área de um quadrado. Se você elevar os dois lados aqui, se você multiplicar esses dois lados aqui, ó, lado vezes lado, vai dar lado ao quadrado. Isso quer dizer, gente, ó, que 4 vezes 4 tem que ser exatamente aqui a soma das áreas desses quadrados menores. Aqui. Vamos considerar que aqui é 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Então, nós temos aqui 4 quadradinhos aqui, 4, 4, 4. Nós temos 16 metros quadrados. E exatamente isso, ó, 4 vezes 4, 16. Então, nós chegamos aqui no Teorema de Pitágoras, onde ele diz que isto aqui, gente, ó, é só uma demonstração, viu? A gente vai chegar ainda na serventia deste teorema aí, ó. A demonstração diz o seguinte, ó, que a área de um quadrado aqui no lado maior
tem que ser igual à soma das outras duas áreas dos outros dois lados, dos quadrados nos outros dois lados. Ó. Então, a área deste quadrado é igual à soma desta área mais esta área. Isso quer dizer que se você tem aqui, vamos contar quantos quadradinhos tem aqui, nesse de cima, então nós temos ali 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Ó. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Aqui nós temos 1, 2, 3 quadradinhos. 3 vezes 3, 9. E aqui nós temos 4. 4 vezes 4, 16. E exatamente, ó, 25 aqui é igual à soma deste mais este. Ó. Então, 25 é igual a 9 mais 16. Ok, gente? Ó, e dá exatamente os nossos 25 também. Isso é o que diz o Teorema de Pitágoras. Esta aí é uma situação que me deparei há poucos dias de um terreno onde nós iríamos construir a sapata de uma casa. Muita atenção, gente. Esse problema aqui é muito intrigante, muito interessante. Ó. Nós iríamos construir a sapata de uma casa, só que tinha um problema. O pedreiro, quando foi iniciar a escavação da sapata, ele não tinha em mãos um esquadro. O que é que eles fazem? Eles colocam o esquadro na quina lá do terreno. Ó. Deixa eu colocar aqui. Este terreno aqui é exatamente o terreno da sapata da casa. Ó. Esse ao redor não importa. Então, ele não tinha um esquadro para colocar aqui, para poder puxar uma linha e esticar para cá, esticar para cá e descobrir exatamente aqui onde deveria se cavar para a construção desta sapata. Olha que coisa interessante que ele fez. Ó. Eu já sabia, porque eu já conhecia o Teorema de Pitágoras, como fazer a escavação desta sapata alinhada de tal forma que o terreno não ficasse assim. Ó. Porque se você não tiver um esquadro, você tem que procurar uma outra alternativa para que o terreno não fique como um paralelogramo, como é este outro desenho aí. Então, o pedreiro, foi o que ele fez, ele já tinha experiência, né? Ele pegou aqui, fixou aqui um prego, onde nós iríamos iniciar a escavação, puxou aqui 80 centímetros e aqui ele amarrou outro prego aqui, ó, deixou alinhado aqui onde seria o alinhamento da escavação. Foi o que ele fez. Puxou aqui uma linha de 60 centímetros, marcou ela e deixou solto aqui esse prego. E aí ele puxou aqui outra linha neste meio com exatamente 1 metro. Fazendo isto, ele sem saber que estava exatamente fazendo o Teorema de Pitágoras, ele conseguiu construir exatamente um triângulo retângulo perfeito, ó, de 90 graus aqui. Ora, professor, mas qualquer valor que eu puxar aqui e aqui, puxar uma linha aqui, vai dar um triângulo retângulo? Não, não é qualquer valor, que nós vimos anteriormente que 3 linhas formam um triângulo, mas não um triângulo, tá aí, ó, retângulo, né? Poderia ser qualquer um desses triângulos aí, poderia ser um triângulo escaleno, que eu formasse com 3 linhas, ou qualquer outro tipo de triângulo. Mas, utilizando estes valores que ele utilizou aí, ó, de 80, 60 e 100 centímetros, você tem exatamente os valores do nosso triângulo pitagórico, que dá 90 graus aqui. Vamos demonstrar isso? Vamos cortar esse 0, esse 0 e esse 0 para facilitar. Como ficaria aqui? Ó? 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Será que isso bate mesmo? Quanto é 10 ao quadrado? É 100. 10 vezes 10 é 100. Quanto é 8 ao quadrado? 64. E quanto é 6 ao quadrado? 36. Exatamente. 64 mais 36 dá exatamente os nossos 100. Isto, ele sem saber, ele conseguiu fazer um triângulo onde uma das suas quinas aqui dá exatamente 90 graus e aí isso daí você garantiria que o terreno ficaria no esquadro. Poderia ser outro tipo de triângulo aqui, professor? Poderia ser um triângulo com a medição aqui, por exemplo, de, como nós vimos anteriormente, né? 3 metros aqui, 4 metros aqui e 5 metros aqui também é um triângulo pitagórico. Mas podem ser outros valores? Sim, se você pegar os valores múltiplos de 3, de 4 e de 5, também vai dar aí um
um triângulo aí retângulo, tá bom? Vamos observar aí, ó, este triângulo retângulo aí, que nós chamamos de triângulo pitagórico. Atenção aí, por favor. Ó, então temos aqui, ó, como eu mencionei para vocês, ó, se ele pegasse aqui 3 metros, 4 metros e 5 metros, também daria o mesmo triângulo pitagórico aí. Também poderíamos começar a escavação aí. Seria até melhor, porque 3 metros, ele utilizou aqui 80 centímetros, 3 metros e 4 metros, você tem aí uma questão de erro, né, muito menor aí em relação ao triângulo que ele fez, porque é um triângulo bem menor do que esse aqui, né? Então nós temos aqui a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é o nosso teorema. Quem é esse a? Hipotenusa, como nós já mencionamos. 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá aí, ó, provando que quando essa igualdade acontecer, gente, ó, em 3 lados de um triângulo, isso você garante que você tem aqui um triângulo retângulo. Vamos então aqui para o nosso primeiro problema, que é um problema do Enem. E muita atenção aí, ó. Na figura que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Então, a primeira coisa que você vai observar, onde é que fica esse abençoado desse corrimão aí. Tá aqui, ó. Ele se inicia aqui, ó, com 30 centímetros, mais esse outro pedaço que ninguém sabe o valor dele, e mais esses outros 30 centímetros aqui, gente, ó. Como então descobrir esse outro pedaço aqui, que é o que falta, para saber aí o comprimento total do corrimão? Então, muito simples esse problema de Enem, bastava você conhecer exatamente o teorema de Pitágoras e responder o nosso problema. Então, aqui nós temos, ó, um triângulo retângulo aqui, ó. Vocês têm que observar isso, ó. Aqui o triângulo retângulo, ó, um corrimão. Aqui onde está esses 24 aqui, seria o ângulo de 90 graus. Na frente a nossa hipotenusa, está aqui, ó, x, 90 centímetros de altura, está aqui 90. E aqui embaixo, ó, dá exatamente 120 centímetros, que é a soma dos comprimentos dos degraus aqui, ó, 24 vezes 5, dá exatamente 120 centímetros, tá bom, gente? Então, nós faremos aqui o teorema, ó, x ao quadrado, que é a hipotenusa, tem que ser igual a 120 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Então, você tem aí 14.400, 8.100, quando você soma, dá 22.500. Este quadrado aqui vai passar para o outro lado e vai virar uma raiz quadrada. Observando que esse expoente aqui, ó, ele tem que passar para o outro lado, porque o nosso objetivo é descobrir o valor do x, e não x ao quadrado. Então, você passa para lá, vira uma raiz de 22.500 dá exatamente 150 centímetros, é o nosso comprimento do corrimão. Só que tem um probleminha aqui, ó. O corrimão ainda tem mais 30 centímetros e mais outros 30. Quando você soma, você tem aqui mais 60, 210 centímetros. O probleminha aqui vem com respostas em metros, gente, ó. Então, para você converter centímetros em metros, é só você dividir por 100. Isso nós fizemos numa aula anterior lá, falando de unidades de medida e transformação de unidades de medida. E está aí a resposta, 2,1 metros. Letra D seria a nossa solução. Esse C aqui é de corrimão, tá bom? Vamos para um último exemplo para finalizarmos e o vídeo não ficar muito longo. Nos telhados de 2 edifícios encontram-se 2 pombas. Aí as pombinhas. É atirado um pouco de pão para o chão. Ambas as pombas se lançam sobre o pão à mesma velocidade. Olha, essa informação aí é crucial. E ambas chegam no mesmo instante junto ao pão. Ou seja, se elas estão com a mesma velocidade, preste atenção, gente, ó, e se elas chegam ao mesmo tempo junto ao pão, isso quer dizer que elas percorreram a mesma distância. O desenho aí está totalmente fora de escala aí, mas isso quer dizer que
a distância que elas percorreram é igual, porque estão na mesma velocidade e chegaram no mesmo tempo. Mesma velocidade e mesmo instante. Então, se aqui essa pombinha percorreu 61 metros, esta outra também percorreu 61 metros. O que é que você vai fazer? Utilizar o teorema de Pitágoras aqui, ó, 90 graus, ó, hipotenusa, cateto e cateto. Aqui da mesma sorte, ó, 90 graus, hipotenusa e 61, cateto e cateto. Ele quer saber que distância do edifício B caiu o pão. Então, ele quer saber esse X aqui, ó. O pão caiu aqui. Essa aqui é a distância do edifício B. E também qual é a altura do edifício A. Está aqui, ó, H. Então, teorema de Pitágoras nos dois lados. Tchau, questão, né? Então, ficamos aqui com a primeira pergunta, letra A. Ele fala que quer saber o valor de X. Então, ficamos com 61 ao quadrado, que é essa distância aqui, que é igual a esta, igual a 50 ao quadrado, que é a altura do prédio, mais x ao quadrado. Por que eu comecei com 61, professor? Porque 61 é a nossa hipotenusa, na frente do ângulo de 90 graus aqui, ó. Então tá aí, o valor de 50 ao quadrado é esse valor, que é 50 vezes 50. Temos aqui também x ao quadrado, e 61 ao quadrado dá exatamente os nossos 3.721. Foi o que eu fiz aqui, gente, ó. Eu isolei esse x e passei os 50 para o outro lado, ó. Quando você isola o x, deixa ele sozinho. Passando os 50 para o outro lado, ele vai negativo. 50 ao quadrado dá 2.500. Então ficou 3.721 menos 2.500, que dá um total aí de 1.221. Esse x aqui passa para o outro lado como raiz. Raiz de 1.221, 34,95 é a resposta do x. E vamos então responder a outra questão, que ele pede a altura. Nós temos aqui da mesma maneira, ó, 61 é nossa hipotenusa, que é o lado maior desse triângulo. Então temos 61 ao quadrado igual a 11 ao quadrado, está aqui. E h ao quadrado está aqui, ó. Vamos descobrir. Então, da mesma maneira, gente, ó, meu objetivo é achar o valor do h. Preste atenção. Então, eu vou passar esse 11 lá para o outro lado, ó. Então, observe que vai ficar os 61 ao quadrado menos 11 ao quadrado. Quanto é 61 ao quadrado? 3.721. Quanto é 11 ao quadrado? 121. Então, ficamos aqui com 3.600. Logo, a altura ao quadrado é igual, então você vai passar esse quadrado para o outro lado como raiz. Raiz de 3.600, 60 metros de altura é exatamente aí o nosso outro prédio. Espero que vocês tenham gostado e vamos praticar as atividades, gente. Ó, espero nos vermos em breve. Muita falta estou sentindo de vocês, viu? Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, que vai ser aí uma aula de filosofia, velho. Muito doido.